AGCast, conectando histórias locais com o mundo. Sejam muito bem-vindos ao AGCast, conectando histórias locais com o mundo. E antes de começar esse episódio, eu já digo para você, empresário, se tem vontade de investir, então, nesse projeto, que é, então, um projeto da Gazeta, para contar histórias de empresários da nossa cidade, entre em contato agora mesmo com o A Gazeta. E hoje a gente vai estar, então, aqui com a Débora e o Roberto, seu esposo, e a gente vai estar contando, então, de empresários, que eu teria uma ficha extensa para falar de todo o legado que essa grande mulher tem aqui com o seu esposo. Sejam muito bem-vindos, Débora e Roberto. Se apresentem. Muito obrigada. Eu sou Débora e ao meu lado caminha o Roberto. Só sou a Débora porque tenho o Roberto ao meu lado. E aí, Roberto, te apresenta então? Isso foi uma declaração, né? Estou aqui, né? Sou o Roberto. A gente está junto, casado há 43 anos. E a empresa já fez 42. E tudo começou numa brincadeira, como todo mundo começa, aquela empatia um com o outro. E a vida foi nos levando para esse rumo. Hoje é uma família que trabalha unida e junto numa mesma empresa, que é uma coisa bem difícil hoje em dia, né? Nos mundos modernos de hoje. É isso aí, gente. A Débora, ela então é uma diretora técnica, né? Que eu tenho, como eu falei para vocês, tem uma ficha extensa aqui, ó. E ela também, então, começou com o desenvolvimento da grande empresa dela, que é a Apoteca. O que é a Apoteca hoje? Ela é uma farmácia de manipulação, assim a gente pode descrever, Débora? Exatamente. Então, o que é a Apoteca? Digamos que o CNPJ é uma farmácia de manipulação, né? Mas o que é feito lá dentro? Muitas coisas, muitas ajudas a muitas pessoas, além de fazer manipulações, a gente também dá muitas orientações de saúde. Nós temos hoje muitas técnicas ditas alternativas, mas que ajudam muito, né? Hoje a gente pode dizer complementares, né? E ajudam muito a saúde das pessoas. Então, pode parecer até estranho que eles dizem a farmácia da Débora. Não, eu sou a pessoa que representa a empresa. Mas quem deu o financiamento para essa empresa foi o Roberto, que acreditou no meu trabalho. Então, nós dois somos sócios desde o início, com o apoio dele. Por isso que eu disse, a Débora é a Débora, porque tem o Roberto, que foi o financiador do projeto. E acreditando isso há 43 anos atrás, 42 anos, onde manipulação nem se falava, mas na faculdade, quando eu estava estudando e vendo medicamentos, todos os efeitos colaterais que esses medicamentos davam, não fechava muito na minha cabeça por que eu vou tomar isto para me ajudar nessa situação e trazer todos esses outros efeitos colaterais. Então, tudo isso foi o que norteou o nosso caminho. Sim. E assim, Débora, tu tá falando de nortear teu caminho, né? Desculpa te interromper, mas a gente começa assim, ó. Hoje a Apoteca, ela é uma referência na nossa cidade. Mas o que a Débora tá dizendo hoje pra gente é de ter essa visão, não é de agora. Tu começou a estudar em 79 e em 82... Olha só, gente, isso a gente está falando assim, ó, de uma mulher muito visionária. E de um investidor visionário também. Me conta, Débora, para a gente saber, assim, desde a raiz do seu negócio, né? Lá em 82, quando tu já tinha essa consciência corporal de saber o que tu iria, né, ingerir, como que tu viu isso, assim, como um negócio? Como eu preciso que isso, outras pessoas também sintam isso que eu estou vivendo agora. Como que tu quis exportar isso da tua mente para as pessoas? Na verdade, era outra época, né? Como eu disse, eu estudei na URGS e a URGS tinha 2 aulas de manhã, 2 aulas de tarde. Não tinha o que tu ia fazer. No outro dia era 1 de manhã, 4 de tarde e assim sucessivamente. Então, eu tinha todas as manhãs, todas as tardes ocupadas e, ao mesmo tempo, livres. Vagas ocupadas e livres. Isso mesmo. Então, o que fazer naquele tempo? Eu nunca fui de desperdiçar tempo. Naquele período que eu tinha vago,
Muitas vezes eu estava dentro das bibliotecas da universidade, estudando, lendo e vendo mais alguma coisa, que a gente sempre ganhou esta orientação de casa. E quando eu tive o meu primeiro turno livre, uma manhã ou uma tarde, eu fui procurar por estágios em outras farmácias. Na época, estágios gratuitos, por isso que eu digo, é outra época. Porque hoje não tem nenhuma empresa que vai ficar com uma pessoa uma manhã. Mas eu ia e me sujeitava a qualquer coisa que tinha que fazer lá. E com isso eu passei por todas as áreas da farmácia de manipulação, passei por áreas de hospital, passei por áreas de análises clínicas, para ver exatamente o que eu vou gostar de fazer. Mas sempre vinha para esse outro lado da criatividade, de fazer alguma coisa. Porque a farmácia não começou fazendo tudo que nós fazemos hoje. Nós começamos com a farmácia fazendo cosméticos e fazendo homeopatias. Homeopatias? O que exatamente era isso? Me encantou desde o início porque era exatamente aquilo que eu estava vendo dos meus professores, da matéria que eu tinha, que eu ia tomar medicamento com 300 mil efeitos colaterais. Isso aqui não me interessa. Na minha cabeça não fazia sentido aquilo. E quando eu comecei a estudar homeopatia, eu vi uma outra coisa diferente, que tem efeito de saúde, melhora da saúde, mas não de colaterais. Na época, não se conseguia explicar o que era aquilo, como é que aquilo funcionava. Não tinha como a gente explicar. Mas eu via que funcionava. Então, eu estava vendo. Esse é o caminho que a gente vai trilhar, por esse aí. Porque a homeopatia, se a gente for parar para pensar, os nossos avós, antepassados, eles já utilizavam, aplicavam, né? Não tinha um Dorflex quando estava com dor nas costas. Não tinha dor de dente, né, Roberto? Vou te contar um caso nosso. Nós aqui em Campo Bom, qual era a população em 83 aqui, nem sei, 50 mil, 55 mil. E então existia a Rádio Guaíba, com o programa ao vivo com o Balde, hoje eu acho que ele não vive mais. E aí o professor da Débora, que era dono da farmácia Vanderlan, que é a farmácia mais antiga do estado, casualmente passei os detalhes na frente dela, convidou, então, a Débora para darem uma entrevista ao vivo na Guaíba, depois do meio-dia. Aí, pergunta vai, pergunta vem, pergunta vai, pergunta vem, até um pouco desubalde para ela. Mas, doutora, a senhora faz homeopatia na sua cidade? Sim, faço. Quantos habitantes tem lá? Uns 50 mil. Mas a senhora é louca, como é que a senhora faz isso? E quantos médicos tem? Nenhum. Aí, mas como assim nenhum? E como é que a senhora faz isso? Eu faço, eu estudei isso funciona e está dando solução e vai. Então a coisa foi meio assim no barranco, né? Mas a gente ela começou... tinha um posicionamento de conhecimento, mas aquela vontade de realmente curar, né? E curar. Na verdade, o que acontece? Mas a gente ia desbravando muitas vezes, né? Porque a manipulação no Brasil, ela foi crescendo aos poucos, né? Ela está hoje do jeito que está, mas não surgiu assim do nada. Mas acho que desde sempre a gente teve aquela coisa da indústria farmacêutica querer também dizer, será que tem a credibilidade? Né? Mas a Débora, ela estudou para isso. Né? Que, na verdade, vai aí, a gente tem marcas patenteadas, que a gente sabe de medicamentos aí que são baratos, né? Mas porque já estão patenteados. Mas olha só o que é a indústria. Quantas farmácias tem hoje? E a Débora se manter hoje em 2025 com a estrutura, né, Débora? Chega a ser algo, assim, realmente de um legado muito firme mesmo, uma solidez de tudo que tu está construindo e desde aquela época. Já tendo esse posicionamento, né? E, na verdade, o que acontece? De novo, eu vou dizer, a Débora é a Débora porque tem o Roberto do lado. Porque quando eu comecei a ir aos congressos em São Paulo, eu podia ir estudar, ver as novidades que tinha lá, e o Roberto ficava com as crianças, que elas já existiam, e cuidava da farmácia, e me levava no aeroporto e me buscava no aeroporto. Na época não tinha nem celular. Então a gente combinava um determinado horário para ligar e dizer aí como é que tá, deu tudo certo? Então, desde muito, a gente sempre buscou conhecimento diferenciado do que a grande maioria. E isso continua até hoje. Hoje eu digo, eu faço parte de uma minoria que tem cartão de estacionamento, trabalha e ainda estuda. Buscar o conhecimento sempre, porque ela poderia ter parado no tempo, né? E, Roberto, quando tu viu, assim, esse potencial, né, de investir, porque
A dona Débora se formou e 2 meses depois já estava abrindo uma farmácia. Pois é. Quando ela me disse, ela estava pensando em abrir uma farmácia de manipulação, o que tu acha? Eu digo, o que é manipulação? Aí ela me explicou, não, a gente vai fazer os cremes, não sei o quê, bababá. Aí a gente começou, olha, uma sala um pouco maior que essa aqui, que a gente alugou da vovó Aida, que era uma vizinha de frente onde é que eu morava. Antigo consultório do Dr. Ismar Reichel, dentista. E só não tinha banheiro, né? Mas ela, eu alugo, só não tem banheiro. Não, então vamos fazer um banheiro. A senhora permite? Permite. Aí fiz um banheiro. Aí abrimos lá. E a Débora, então, além de começar a preparar os medicamentos, nas horas vagas fazia tricô. Ai, ainda tinha um tempo ainda para Para fazer cuidar. tricô, é. Assim começou a farmácia, em 83. 4 de julho de 83. E a gente vê, então, que a Débora, ela também, né, começou com a parte da farmácia, mas ela também é envolvida em outras questões sociais aqui da cidade de Campo Bom. Eu queria que tu contasse um pouco também a tua história em paralelo, porque a Débora teve, então, a farmácia, teve, então, o casamento com o Roberto, né? Não, primeiro teve o casamento Isso e aí. depois teve a farmácia. Então, ó, isso aí, ó. E a gente tem uma família que construiu, mas teve Rotary Club, teve Festa do Sapato, que a gente acabou, né, colocando junto. Além de ser uma mulher empreendedora, ela consegue ainda estar aí, né, tendo tempo para outras atividades da empresa. Sempre foi assim, Roberto? Uma mulher de multifaces. É, os dois são mais ou menos envolvidos, né? Os dois. Sim, eu fui presidente do Conselho Deliberativo do 15, uns 20 anos, fui presidente da PAI 3 anos, fui financeiro da PAI 3 anos, a gente se envolve com a PAI, com a Liga, com o Rotary, com o Lions, com 15, com igreja. Vocês têm uma história muito importante. O nosso casamento foi o primeiro, acho que não foi o primeiro casamento ecumênico de Campo Bom, mas foi ecumênico. Então, na época, o padre não atravessava a rua para ir na evangélica e o pastor não atravessava a rua para ir na católica. Tinha isso também? Tinha. Gente. Aí casamos ecumênico. Então, o resultado hoje eu pago as duas igrejas. Ah, tá, viu? Então, a gente ajuda as duas igrejas. Nossa, que legal, Então, gente. essas ações sociais não só da cidade, a gente se envolve em Novo Hamburgo, se envolve em Sapiranga, se envolve em outros lugares também. E é legal eu fazer essa pergunta para vocês, porque é uma curiosidade que a população daqui a pouco não tem esse acesso, né? Então, a gente vai estar estreitando essas relações. Eu quero muito, assim, né, num olhar de curiosidade, eu gostaria de resgatar isso com vocês. Então, me conta, Débora. Na verdade, o que as pessoas precisam entender, que primeiro eu preciso dar para depois receber. Se a gente abriu a farmácia 2 meses depois de formado, na verdade, a formatura deu 1 mês até nós abrir a farmácia. Quando nós abrimos a farmácia, os equipamentos que eu tinha, eles eram emprestados da Faculdade de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul, da URGS. E por que eu ganhei esses equipamentos? Confiança, né? Exato, por isso que eu vou te dizer. Por que eu ganhei esses equipamentos na época emprestados? Porque todo o período que eu estava lá, eu sempre era disponível aos professores para ajudar no laboratório industrial que tinha, em uma outra cadeira. Então, um dos professores do laboratório industrial, ele me disse, não, eu te empresto a balança e esses outros equipamentos aqui, enquanto nós estamos de férias. Então, tu pode deixar tuas coisas pesadas, tu pode adiantar as tuas coisas, que depois tu vai conseguir comprar os teus próprios equipamentos. Ai, meu Deus. Então, no período de férias da universidade, eu estava com os equipamentos aqui, fiz tudo o que eu precisava fazer para montar um estoque, alguma coisa assim. E aí, quando começou as aulas, já estavam todos eles lá devolvidos. E a gente, então, já fazendo um dinheiro, né? Porque se tu quer investir, tu precisa fazer um dinheiro. E com esse dinheiro, então, a gente comprou a nossa balança, comprou os nossos outros equipamentos e fomos comprando pouco a pouco. Então, por muito tempo, o Beto trabalhava na CRT, ele tinha o sustento da família e eu ganhei aquele empreendimento, tenho que fazer render o negócio, né? E assim a gente foi indo, sobrava um dinheirinho, volta para dentro da empresa, volta para dentro da empresa, até que chegou um momento aonde ele, trabalhando num setor público, voltava para casa assim bastante triste com situações que aconteciam lá. E eu disse, quer saber? Eu acho que agora, com o dinheiro que a farmácia já está dando, nós conseguimos viver os dois, e já tinha as crianças, nós conseguimos viver a família
A gente pode economizar em algumas coisas, mais ou menos tu vai ficar mais feliz. Porque é triste isso aí. Ele vinha chateado com situações que ele via lá. E aí, então, sim, o seu Roberto disse, então eu vou sair. E justamente no dia que nasceu a nossa segunda filha, era a primeira entrevista de emprego dele num outro local. Ele disse, pai, agora o que eu vou fazer? Tu vai lá fazer tua entrevista que eu vou ganhar o neném aqui. Depois tu vem pra cá. Vai Ele fazer preocupado com ela, meu Deus. E aí foi isso que aconteceu. Ele foi na entrevista e o neném nasceu. Ok, tudo certo. Então, assim, a gente tem uma parceria, um apoia o outro, isso é uma coisa extremamente importante. Porque ninguém é sozinho, muito embora tu me enxerga muito mais do que tu enxerga ele, mas eu não sou a Débora se não tiver o Roberto do meu lado. Com certeza. Então, e é importante o pessoal saber também que a Débora começou com equipamentos emprestados da credibilidade da faculdade dela, mas foi, então, de um emprego fixo que o Roberto tinha, que investiu nela. E ela incessantemente foi lá e disse, eu tenho que pagar esse homem, né? Pelo amor de Deus, tem que fazer render esse negócio. Apostou todas as fichas dele em mim nesse casamento aí. Mas que legal saber disso. É. E daí depois tu teve a segunda filha. Não, essa é a segunda. Isso. A primeira, ele estava na CRT e eu já estava na farmácia. E eu ganhei a primeira filha no sábado. Uhum. E na terça-feira, eu já estava trabalhando. Meu Deus. Que loucura. Tu tinha alguém que era teu braço direito ou tu tinha que fazer toda a parte sozinha, Débora? Assim? Na verdade, era eu e eu. Era eu e eu. E quando a grande, né? Uhum. Quando a grande nasceu, eu também tinha a mãe do Beto, a minha sogra. Nós morávamos 2 apartamentos, um do lado do outro. Uhum. Então, eles me deram muito apoio nesse processo. Eu vinha trabalhar e agora tem uma história para te contar, então. Conta. Eu ia trabalhar e elas me chamavam, vem dar de mamar. Eu ia, dava de mamar e voltava. E de noite, quando tinha as mamadas da noite, eu sentava na cama e o Beto segurava ela num seio, fazia arrotar, segurava ela no outro e eu, louca de cansada, eu deitava na cama e ele terminava o serviço. Arrotava, trocava a fraldinha. É por isso que, assim, as parcerias, elas precisam acontecer entre os casais. Tu tem que se fortalecer. É ali que tu vai pra frente com as dificuldades, diminui para todos, né? A parceria faz com que tu fique mais forte. Então, esses momentos foram assim, eu nem vi passar, mas depois quando a gente para pensar, meu Deus do céu, eu só deitava na cama, sentava, meio dormindo, apresentava o que precisava, né? Sim. E dormia de novo. E nós, desde muito, a gente sempre foi por esse lado do mais natural, fizemos muitas coisas juntos, né? Eu vinha com as ideias e o Beto aceitava. Vamos tentar isso aí, vamos ver. E ao longo do tempo, a gente foi investindo e cada vez mais estudando, tendo a certeza daquilo que tu tá falando, porque confiança, que é a nossa palavra-chave, não é uma coisa que tu cria de hoje para amanhã. Vem de estrutura, né? Vem de uma base. Exatamente. Então, essa possibilidade que eu tinha, pelo apoio que ele me dava, de poder sair daqui e ir para centros grandes, estudar e nos congressos, era uma coisa que, assim, tu conta nos dedos. E tu estudava, então, em Porto Alegre? A faculdade eu fiz em Porto Alegre. E empreender em Campo Bom, né? Hoje, assim, se tu parar para refletir, tu nunca pensou em iniciar o teu empreendimento em outra cidade? De jeito nenhum. É bom a gente saber disso, né? Não, Por que Campo Bom? De jeito nenhum. Eu sou bairrista. Isso aí, ó. Eu sou bairrista. Eu sou campobonense, toda a minha família daqui. A gente tem toda a estrutura aqui. A família do Beto também, eles vieram para cá, mas os meus nasceram tudo aqui. Eu sou bisneta dos Fetter ali do centro. Meu avô Alfredo, que é Alfredo Blues, tem uma história enorme aqui na cidade. A minha mãe tem outra história aqui na cidade. Pelo lado do meu pai, a família do meu pai veio para cá, mas hoje o meu avô do lado do meu pai foi considerado o símbolo do sapateiro por muitos anos. Então, eu só não fui fazer sapato.
Eu só não fui fazer sapato. Aí sim, né, Roberto? Eu sou de família sapateira também. Porque Meu na avô época... fundou uma fábrica de sapato. Hoje, infelizmente, ela não existe mais. Só que eu também não pude seguir essa carreira de sapato. Porque na época os pais tinham orientação que os filhos não deveriam trabalhar nas fábricas dos pais. Essa orientação da época, né? Então tu vai ver que muita gente da nossa idade assim não seguiu porque tinha esse pensamento empresarial da época. E aí acabou que cada uma das nossas irmãs foi fazer alguma outra coisa, os irmãos do Beto também foram estudar outras coisas e a gente não seguiu como sapateiro. Mas a vontade do sapato permaneceu. Tanto é que a festa do sapato, na época, 2015, quando eu estava presidente, nós trouxemos para Campo Bom 160 mil pessoas. É muita gente. Eu ia te perguntar isso agora. Tu foi a primeira mulher também a se filiar ao Rotary. Ah, é verdade. Né? Então, assim, e ainda teve a festa do sapato. É verdade. Eu fico pensando assim, ó, imagina o Roberto pensando assim, ó, o que essa mulher tá fazendo agora? Mas ele também não parou, né? Ele também tava aqui, ó. Me conta como é que foi essa história aí de ser a primeira mulher e a festa do sapato, porque daí o Roberto, foi a ideia dele, o maridódromo? Dos maridos que tinham que ficar lá se esperando a mulher ou não? Ou foi tua também? Não, isso era um consenso, tinha muita gente trabalhava. Não, na verdade, a festa o é feita maridódromo muitas mãos e foi muitas do Marcos cabeças. Riegel. O Eu não sei quem foi. maridódromo foi do Marcos Riegel. Ele que veio com essa ideia. Mas o que acontece? A gente também tem que olhar as origens, né? O pai do Beto era do Rotary. Sim. A minha família era do Lions. Meu pai e minha mãe foram fundadores do Lions. Quando chegou num determinado momento, o seu Walter Schuch me chamou e disse: eu tenho uma oportunidade para ti para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos pela Fundação Rotária. Vou tentar. Aí a primeira tentativa não deu certo. Mas daí apareceu daqui a pouco um outro momento, porque esses processos, eles acontecem em determinados estados, né? O estado de lá combina com o estado daqui, com a região, né? E aí os de lá vêm para cá e os daqui vão para lá. Mas pessoas que não são ligadas ao Rotary. Aí veio o segundo convite, vamos dizer assim. E eu passei, porque eu já tinha experiência, já tinha entendido como é que era aquela seleção, né? Eu passei naquele segundo, mas não sabia que tinha passado. Daqui a pouco, seu Walter Schuch, meu dindo do Rotary, me liga. Nós estava indo para a praia. Ele liga e diz: tu passou. E o teu embarque é 1º de abril. Eu dei uma risada. Tá bem. Mentira. Brincando. Eu tô falando sério. Tá. Então, foi quando eu fiz esse intercâmbio nos Estados Unidos que eu passei 30 dias lá, conhecendo farmácias, como a mulher vive nos Estados Unidos com a sua família e o seu trabalho, e como vive a terceira idade. Esses foram os meus 3 focos que eu fui olhar lá. Eu voltei de lá com a certeza que eu queria ser campobonense, que eu queria ser gaúcha e que eu queria ser brasileira. Na verdade, no meu ramo, isso aconteceu em 2000. E outra coisa, nesse período para eu ir lá, né? O seu Roberto cuidou de tudo aqui. De novo. Tudo, exatamente isso. Então, o que aconteceu? Quando eu vim de lá, eu vi que Campo Bom é uma pequena Nova York. Nós temos aqui as mesmas coisas que tem lá. Nós temos o SEI, nós temos o teatro, tudo juntinho. Eu vim de lá com a certeza de que o nosso conhecimento é tão bom quanto. Porque na minha área manipulação, eu mais falei do que eu escutei. O Brasil desponta na manipulação, no mundo. E na questão das mulheres, me chamou muita atenção que elas param de trabalhar enquanto elas têm nenê, que os nenês são pequeninhos, mas não param de estudar. Quando elas voltam para o mercado de trabalho, elas estão atualizadíssimas. Muito capacitadas. Exato. E em relação à terceira idade, eu vi que é possível tu envelhecer com dignidade. Ter espaço aonde tu tem o teu espaço,
e, ao mesmo tempo, tu tem o cuidado de saúde que tu precisa nesse momento. Então, assim, para nós, foi um divisor de águas isso, né? Foi um divisor de águas. E foi uma experiência, assim, muito interessante. E no período em que ela estava fora, Roberto, né? Eu pergunto assim para ti, o aprendizado, né, de acompanhar a Débora e compartilhar a gestão da apoteca na ausência dela. Como que tu te viu fazendo essa parte? Polvo. Com primazia. Um polvo, tu tem que fazer tudo. Empresa pequena, tu tem ônus e bônus. Empresa grande tem ônus e bônus. Só que empresa pequena é diferente, né? Tu te envolve com tudo. As crianças eram pequenas. Aí tu tem que fazer compra, tu tem que ver se os laboratórios estão funcionando, tu tem que ver tudo. É muito importante. Faz toda a parte funcional, administrativa, RH, cliente, fornecedor. Então, nesse período que ela estava fora, ou quando ela saía para fazer os cursos, eu virava um polvo, né? É legal, sabe, o Roberto falar isso, porque a gente está aqui hoje no AGCast com muitos empresários. E a gente tem muitos ramos. E é legal a gente mostrar que em todos os ramos a gente tem a mesma estrutura. O dono é o contas a pagar, o contas a receber. Vocês hoje são o marketing, provavelmente, né? Sim. Hoje, né? E estão aí se reinventando. E o Roberto, hoje, ele é um homem, né? Que ele tá do teu lado, mantendo o legado da família. E na ausência, vocês acabam não delegando essa função para funcionários. Vocês ainda, depois de muito tempo, claro, 2015, ele olha quantos anos já tinha a apoteca, né? E ele mesmo assim se manteve ali. Mas cuidando. Assim, a questão dos funcionários, nós temos bons funcionários, de muita confiança, e tivemos muitos bons funcionários, inclusive muitos hoje são empresários, são donos do negócio deles. Aprenderam inspiração. conosco e seguiram. Eu acho que eu sou um dos caras que mais assina primeiro emprego em Campo Bom. Sério? Sério. Então, assim, a gente vê logo, tu assina, a pessoa começa a trabalhar lá dentro, menino ou menina, tu vê quem vai decolar. E aí tu sabe que ele não vai ficar muito tempo contigo. E é batata. E a gente torce por eles. Torce por eles. Eu acho muito legal, assim. Então até tem eu... vários. Eu tive agora, no evento ali da Câmara, ali, o que foi ali Era a votação. A votação ali, no evento aí da Prefeitura. Projeto do Estado. Aí os meninos assim, tu não tá me conhecendo, né? Mas tu assinou a minha primeira assinatura de carteira, tu que fez. Eu digo, é mesmo. Olha, E o que tu tá fazendo agora? Não, eu tô agora assessorando o vereador João Paulo. Eu digo, que legal, cara. Que bom saber disso. Mas ele todo faceiro veio falar comigo, né? Quer dizer, assim, tem tantos que passaram, a gente já nem conhece mais, né? Que cresceram, né? Uhum. Viraram homens, mulheres, né? Assim, famílias, com certeza eles levam a família deles para ir com vocês, né, como clientes, porque também hoje vocês também estando ali à frente tem também uma relação com o cliente diferente, né? Vocês têm um atendimento assim de algum cliente que vocês conheçam há muitos anos que é cliente de vocês assim, ó. Essa aqui vem há bastante tempo. Tem alguma cliente de vocês que vocês podem citar alguma história engraçada assim de alguma cliente? Tem muita gente que e assim, ó, eu não fico muito no balcão. Tá? E tem alguns clientes que começaram de Araricá, começaram a vir a Campo Bom, permanecem hoje vindo na loja de Sapiranga, que está mais próxima, trazendo os netos. Então, e tem o meu telefone. Débora, estou precisando de uma ajuda para isso. O que tu me ajuda nisso? E a gente se trocou também. Eles também eram da PAI, lá de Araricá. Nós fomos lá porque eles eram da PAI. Eles vieram aqui porque nós éramos da PAI num determinado momento. Então, tu vai fazendo muitas ligações. Muitas ligações. Então, o que acontece? Tem pessoas que começaram lá no início conosco e permanecem. Quando a gente faz a pesquisa com o cliente, num primeiro momento, eles vinham uma vez, 2 vezes no ano, uma vez no semestre. Daqui a pouco, de 3 em 3 meses. Hoje, tem clientes que vêm todas as semanas. Então, eles trocaram o processo deles, em vez de usar medicamento com colaterais, vem atrás de suplementos, vem atrás de outra coisa para manter a saúde. Então, o nosso foco é manter a saúde. É isso que a gente busca. Doenças existem? Claro. E a doença, a gente faz toda a prescrição que o profissional vai recomendar.
Ele tem o conhecimento da doença, mas paralelo, através da suplementação, através da homeopatia, a gente vai melhorando a saúde daquela pessoa para que a doença seja mais rapidamente curada. Isso pode parecer uma coisa esquisita, né? Mas o que acontece? Vamos usar um exemplo bem sério, um câncer. Nós não vamos mexer no câncer da pessoa, mas nós vamos fortificar ela com vitaminas, com minerais, para que ela consiga passar por aquela doença que o médico está tratando. Ele é o profissional para isso. Com uma maior segurança, com menos efeitos colaterais e que a pessoa, a máquina, o corpo, não sofra tanto com o problema da doença. Então, muitas pessoas nos procuram para isso. Olha, eu estou passando por esse problema, já estou, vamos dizer, medicada, né? Mas eu preciso melhorar a minha saúde nesse quesito. E é importante tu falar isso, Débora, para também mostrar para a população aqui em Campo Bom que hoje em dia vocês também têm essa flexibilidade de dar abertura, né? De literalmente estreitar as relações, né? Porque hoje em dia não dá mais para ter só aquele atendimento de balcão, né? Não. Né? Então, isso é muito importante deixar claro que hoje a Apoteca ela é uma empresa familiar, que ela hoje é uma empresa que ela vai ser uma empresa acolhedora, independente da situação que tu esteja passando, né? De literalmente entregar, né, o que está acontecendo. É bonito de ouvir isso, né, de tu dizer assim que tu não vai estar tratando, porque muitas pessoas ficam descrentes, né? Ah, agora eu tenho um câncer, eu tenho que fazer um tratamento químico mais forte para daqui a pouco eliminar. E fortalecer isso é um outro viés, né? É um outro olhar para o processo, né? Uma coisa é tu cuidar da tua saúde, outra coisa é tu cuidar da tua doença. Quem cuida da doença é o médico, é o medicamento químico, que ele necessita ser usado para aquilo ali. Mas, qual é o colateral que ele vai te trazer? A gente consegue diminuir um pouco esse efeito, consegue fortificar outras coisas, porque é muito comum tu escutar, já que nós falamos nisso, uma pessoa que tem câncer, daqui a pouco na sequência desenvolveu uma pneumonia porque está muito fraco. E como fortalecer isso? E como melhorar a tua microbiota, que é a parte do teu intestino, que é a entrada de tudo. Então, tu pode fazer todo esse outro pensamento. Sim, eu tenho que fazer quimioterapia, mas eu também vou fortalecer o meu corpo para que eu seja mais forte para aceitar essa quimioterapia que eu tenho que fazer. Então, este é o pensamento, né? A gente está o tempo inteiro buscando essas realidades. E aí, vou dizer, os dois aqui já têm cartão de estacionamento e perguntam o que a gente usa de medicamento. Nada. E há quanto tempo a gente usa nada? Desde que casamos. Eu brinco, quando ele veio para mim, ele veio com bronquite. Porque na época, a gente só dormia junto depois do casamento. E eu comecei, ué, o que é isso? Tosse no inverno? Ah, sim, eu sempre tenho isso no inverno, de noite. Opa, como é que é isso aí? Vamos começar a ir mexendo nisso aí. Sim, hoje ele não tem mais nada disso, não usa nada de medicação. Agora, nós somos vitaminados? Somos. Roberto, é muito bonito ver a Débora falando, né? Eu falo isso na frente dela porque, assim, ela é uma apaixonada pela saúde. Eu deixo ela falar, né? Mas ela assim, não corta. Não corta. Eu também não vou cortar, porque... Tu engata a primeira, ela vai até a quinta. É legal porque, assim, ó, é muito lindo de ver quando uma pessoa, ela realmente ama o que faz. Ela domina o que faz. A Débora é assim, né? Eu vejo, assim, no olhar dela que ela... Nossa, ela é apaixonada. Qual é o legado, Roberto, que tu acredita que vocês como família, né? Eu tô olhando a Débora, assim, admirando ela falar, né? Porque é assim que eu te vejo, né? Admirando ela falar. Qual é o legado que vocês pensam para o futuro de Campo Bom, assim, né? Aqui na nossa cidade? A gente fala muito, quando nós estamos sozinhos, a gente troca muita ideia, porque a gente compactua de muitas coisas juntos, né? Antigamente, quando a gente começou, a gente não comia nada que tinha casca, porque a gente começou do zero a zero. Não, e numa época, a gente não sabia se ia dar certo, se não ia dar certo. E a gente foi tocando, a coisa vai crescendo. Então, depois de um tempo, a gente viu que, opa, peraí, a coisa funciona, né? Só daí tu tem que começar a te aprimorar, tu tem que começar
a ver como é que os outros fazem, tem que trocar ideia com outros empresários, como é que funciona para ti, como é que funciona para ti, como é que tu faz, como é que tu não faz. Então, toda essa parte a gente faz. Ela faz do lado dela e eu faço do meu jeito e ela do jeito dela. Só que a parte técnica é ela e as duas filhas, que as duas filhas são farmacêuticas também. Então, na área técnica eu nem me meto, né? Então, mas assim, com o passar dos anos, por osmose, tu pega muita coisa, né? Então, a turma dos homens, então, eu tenho uma turma agora, né? O cara tá com próstata, é cardíaco, é Já domina. safenado, é isso, é Já aquilo, domina com é os meus aquilo amigos, outro. eu sei. É. Eu digo, cara, tem como resolver, agora tem que fazer, não adianta só achar que vai fazer e aí não resolve. Eu faço. Então, assim, ó, a probabilidade é grande que eu vá além do que eles, de repente, que alguns já foram. Então, só que é difícil, né? Então, hoje as filhas vão manter. Vocês... Na verdade, o que acontece hoje? As duas são farmacêuticas, nós três fizemos MBA na Fundação Getúlio Vargas, cada uma num setor, né? E elas praticamente tocam a operação. Hoje, eu e o Beto, nós olhamos para o futuro, aonde nós queremos ir ainda. Eu cuido muito do marketing da empresa e cuido do atendimento das pessoas e treinamento dos funcionários. Teoricamente, essa é a minha função hoje. Quando aperta, elas vêm e eu estou ali do lado, né? Mas no mais, elas vão resolvendo tudo o que precisa. A mesma coisa, o Beto por muito tempo fez o RH, hoje é uma das gurias que cuidam, mas às vezes elas vêm pedir uma ajuda. Por muito tempo o Beto cuidou do financeiro, aliás, ele fica cuidando ainda, né? Eu brinco que ele é o cara mais esperto daqui, porque botou as mulheres tudo para trabalhar, então a gente não tem tempo para gastar o dinheiro. Mas enfim, isso é uma brincadeira, né? E a gente vai indo assim, porque também a gente sabe que nós precisamos dar o espaço para que elas possam também crescer dentro da estrutura e da filosofia que a empresa já montou. E para nós é uma coisa muito importante, a principal palavra nossa é confiança. Confiança que os prescritores precisam ter em nós, que os clientes precisam ter em nós, que os funcionários precisam ter em nós e que nós precisamos ter também nos funcionários. Então, isso é uma via de dois caminhos, um que vai e um que vem. Em cima disso, a gente vai montando todas as outras coisas importantes, como conhecimento é uma coisa que não pode parar nunca, a tecnologia é uma coisa que não pode parar nunca. A gente está sempre em busca de novos equipamentos, novas tecnologias, coisas que possam aprimorar o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, principalmente com o nosso pessoal de atendimento, todas as terças-feiras de manhã nós temos treinamento com todas as lojas. Todas as terças. Se for lá, vai ver que a apoteca em terça-feira abre 9h30. Por quê? Estamos lá, todo o pessoal de atendimento e eu, discutindo as coisas da semana e como que a gente pode fazer melhor. Porque sempre tem uma coisa nova que aparece. Então, nós fazemos isso nesse momento. E a orientação que o nosso atendimento tem é que eles sejam ágeis, que eles sejam humanos, porque a pessoa que muitas vezes vem nos procurar, a gente não sabe qual é a dor dela. E nem sempre as pessoas vêm com o melhor sorriso. E nós precisamos, então, acolher. É por isso que uma das nossas frases é: compartilhe amor por onde for. Desde o momento do atendimento do cliente até dentro do laboratório, que se esmera por fazer aquilo da melhor forma. Tu disse, me conta uma história aí que fez uma mudança. Então, no Natal passado, era tipo, se o Natal fosse sábado, era quinta-feira. E a mãe chega lá, perguntando se a gente fazia uma determinada medicação. As gurias me chamaram, eu fui lá ver o que ela queria. Então, ela precisaria que nós transformássemos o medicamento comercial na dose adequada para o filho dela poder sair do hospital e passar o Natal com a família.
Eu olhei para aquilo, olhei para a mãe, eu disse, eu não sei fazer isso nesse momento, mas tu me dá e até de tarde eu vou te dar uma resposta disso aqui. Fiz um contato com o hospital onde o menino estava, e aí valem as relações que a gente tem. Relações é uma coisa extremamente importante para que as portas se abram para aqueles lugares que tu precisa entrar. Conversei com o farmacêutico do hospital, ele me deu umas características, porque a mãe me disse que se não tivessem certeza que a medicação fosse feita, e era uma medicação que precisava ser feita a cada 2 semanas, porque não tinha muita validade, né? O menino não ia sair do hospital. Eu disse, é um desafio que eu gosto. Deixa pra mim que eu vou resolver. E assim aconteceu. Eu filmei tudo que eu fiz, passei para ele, olha, dá uma olhada se é exatamente isso aí que tu precisa, passei as características farmacotécnicas do produto, e ele disse sim. Avisei a mãe, pode buscar o teu filho. Ai, meu Deus, que lindo. Então, assim, ó, se for falar assim, essas coisas, nós temos muitas histórias. Sim, e a Débora falou de nunca parar de estudar, né, Roberto? Imagina, tu tem que estar sempre estudando, porque realmente a gente teve aí um momento da pandemia. Como é que foi pra ti nesse momento? Porque por mais que tu tava assim capacitada e conhecia muitas coisas de medicamento, né? Como foi lidar com essa situação? Pena que a pandemia foi pro lado político, tia, porque tu tinha como resolver tudo. Nós não tivemos um Covid dentro da farmácia. E vou te falar uma outra coisa. Quanto que tu viu que casas de idosos tiveram Covid em Campo Bom? Tu não ouviu. Porque nós fizemos uma parceria com um médico e ele levou a nossa recomendação para dentro dessas casas. Que legal. E estas pessoas não ficaram com Covid. Nenhuma. Teve... Idosos, que era um super risco, né? Isso aí. Ia morrer tudo. O que aconteceu quando começou esse negócio? Eu realmente estudei muito isso aí. Muito. E vi que o que estava sendo dito na mídia estava errado. Tecnicamente estava errado. Nossa, que vontade que tu tinha, Débora, de botar a mão Muito, muito. Mas eu também sabia, eu já se eu ia falar, eu ia... Tu ia ser presa. Ia. Vamos ser sinceros, tu ia ser presa. Ia. E vou te falar outra coisa. Sabe aquele negócio da hidroxicloroquina inalada? Não A sei. Nebulizada. Apoteca fez horrores. Nós entregamos Porto Alegre, era 11 horas da noite, o Beto estava entregando hidroxicloroquina inalatória lá, salvando pessoas. Foi o período que nós recebemos pelo celular, assim, ó, tantos agradecimentos que, olha, não tem no gibi. Isso é TBT. Isso é um caso de TBT para te poder colocar nas redes sociais. Porque muitas coisas sérias como essa, Débora, caem no esquecimento. Isso Olha quantas muito vidas sério, tu salvou. foi muito E eu já ia te sério. perguntar sobre isso, né? Para que a gente que te escuta, né, hoje e deseja empreender e engajar na parte social. Isso é muito importante, gente. Porque hoje vocês estando ali na apoteca e pensar nos idosos, que muitos são abandonados nos lares, né? Porque a gente sabe, a gente vai trabalhar com realidade. Muitas famílias, né, acabam deixando os seus lá e vocês pensaram nesse público. Aí veio o empresário para mim, Débora, pelo amor de Deus, tu precisa me ajudar, porque se eu perder esse pedido de exportação, eu tô quebrado. E eu não posso ter ninguém com Covid dentro da empresa. Eu perguntei para ele, quem é que é o teu médico do trabalho, fulano, então eu preciso falar com ele. Aí conversamos. Eu fiz para ele também uma dose porreta de vitamina D. Eu disse, mas tu precisa dar para cada um com um copo na mão. Ele vai tomar na tua frente, porque se levar para casa tu não tem certeza. Tu precisa fazer dessa forma. E assim ele fez todas as vitaminas D que saíram com carteira de identidade, com RG, tudo registrado. Nossa. Tudo registrado. Uma empresa. Tudo registrado, tudo preto no branco. Né? Lá não se faz falcatrua. Não foi mais de uma, foi várias. E aí loucura, né? ele entregou o pedido. Olha Ele só! entregou o pedido, não quebrou, continua trabalhando. Gente, eu acho muito legal essas histórias. Assim, ó, aqui, ó, de novo, a GCast conectando histórias locais com o mundo. Isso é uma exportação. A gente, imagina quanta coisa que vocês já passaram. A gente precisa deixar registrado isso. Por isso que eu te perguntei, os teus projetos para te engajar, né? Empresária, com a parte social. Que conselho tu daria para as pessoas que
Porque a gente vê muitos empresários, assim, que eles estão focados muito na empresa. E é muito importante fazer a parte social também, Mas tu né? faz parte de uma comunidade, né? Tanto eu tenho esse pensamento, quanto o Beto tem esse pensamento. A gente faz parte de uma comunidade, a gente não é isolado. Aonde tu te fortalece, por que Campo Bom é o que Campo Bom é? Porque tem uma comunidade que se ajuda. E aí, quando a gente fala de festa de sapato de 2015, que eu te falei aqui, que nós trouxemos 160 mil pessoas para cá, nós fizemos na praça 10 milhões de reais em 2015. E a gente conseguiu fazer essa medição porque nós tínhamos aquele carro que era a troca da notinha. Então, nós conseguimos fazer esse balanço. Na época, eu acho que nós, ali na festa, nós recolhemos em torno de umas 4 toneladas, eu acho que foi para as reciclagens aqui em Campo Bom, de papelão e outras coisas. Tudo isso quantificado. E foi uma coisa assim, ó, fora do padrão e que tu tem capacidade de fazer se tu oferta essa possibilidade para as pessoas. Porque cada um podia contribuir com aquilo que conseguia. Não era obrigado, né? Não era obrigado. Eu posso estar trabalhando lá uma tarde, eu posso estar trabalhando lá uma manhã. As pessoas se sentem pertencentes ao município. E quando tu te sente pertencente, tu vai cuidar dele. Na tua casa, tu quer estragar tuas coisas? Não. E se tu tá no teu município, que tu ajudou a construir aquilo, tu também não quer estragar. Mas além da festa, já que tu falou nessa parte comunitária, tem uma outra parte muito legal que a gente fez junto com o professor Léo, conhecido Prof. Léo, que hoje é o presidente do Rotary, aonde nós trabalhamos junto com uma turismóloga, a Juliana Kretz, que hoje não está em Campo Bom, mas ela é filha daqui. Nós montamos todo um projeto que nós íamos nas escolas, nos 9º ano, convidava aqueles alunos a virem para a praça para pintar a praça. E nós conseguimos, com as tintas Killing, a tinta para fazer isso. A prefeitura nos deu os equipamentos e as pessoas para orientar esses alunos. E o Prof. Léo trouxe os grupos dele, voluntário, que são estudantes também, e nós juntamos ali na praça as escolas públicas e as escolas particulares para que eles trabalhassem juntos. E aquilo foi uma coisa muito bacana, porque o pessoal do Subway forneceu os sanduíches. Tinham alunos que era pela primeira vez que eles estavam tendo a oportunidade de comer um Subway. Meu Deus. O que para nós é uma coisa simples. Nós realizamos, o nome do projeto se chamava Um Novo Olhar sobre Campo Bom. Nós realizamos quantas pinturas, Beto? 2. A segunda foi com o Sicredi. O Sicredi também ajudou. Então, assim, ó, tu vai chamando parceiros, né? Só que, realmente, tu tem que te disponibilizar a fazer isso. Isso não dói. Não. E é muito importante tu te doar, né? Que tu falou, tu depende da comunidade, mas tu também te aproximar, isso é uma partilha que só tu vai poder dominar, né? Olha, a partir daqui eu desejo, né, isso. Isso é muito bacana. Dessa pintura da primeira surgiu uma funcionária nossa. A menina foi trabalhar conosco, trabalhou anos, né? Hoje não está mais junto conosco, foi para Santa Catarina, mas na convivência ali nos conheceu. Aí eu acho que ela era aluna do Prof. Léo, né? Ela. Uhum. Aí que o projeto dele, ele orienta as crianças para tentar colocá-las no mercado de trabalho, né? Não é tão criança, né? Criança é até 12, já são adolescentes. Com a minha idade, eu sou criança. Mas mas você vai falar criança não pode trabalhar. E assim, tu sempre... Adolescentes, né? Estava na idade da adolescência. E a Débora sempre envolvida, né, com essa parte de comunidade, ela tem esse cuidado ainda de falar, né? Não, mas é muito legal, muita coisa a gente faz. E outras coisas, assim, que parece bobagem, né? Mas o cara liga, tu não tem, me ajuda aí que eu tô com um projeto. Nós somos o primeiro patrocinador do Eintracht. Era nós e uma borracharia, não sei de que, nem existe mais, né? Meu Deus. Mas lá no início do Eintracht, que não era orquestra ainda, não era nada, que a gente se dava com o Zé Lenher, porque o Zé Lenher é o idealizador do Eintracht. Hoje ele mora nos Estados Unidos há muitos anos, né? Mas ele que criou todo esse projeto Eintracht, né?
Aí no início a gente se dava super bem. Tu me ajuda aí? Claro que ajudamos, vamos lá. Ai, meu Deus. E assim a gente vai indo, né? A canção nativa. O Bivac, da canção nativa. Sim. Quem foi o idealizador? Joel Capelletti, era do CTG. Sim. E hoje ele não vive, ele morreu, né? Mas ele que foi o criador do Bivac, foi na Câmara de Vereadores o primeiro. Aí tava nós lá, vamos ajudar. E assim a gente vai indo, outras coisas, né? E em 2017, Muitas a coisas. Débora já se tornou, então, colunista da Gazeta. Também. Ah, pois então, nem sei mais. Qual ano, nem sei mais. Como é que foi pra ti? Aí, além disso, olha só, né, Roberta? Além disso, ela se tornou uma colunista. E agora, compartilhando, né, muitas opiniões com a Gazeta. Me conta, como é que foi pra ti começar e se manter, né, sendo colunista da Gazeta? Na verdade, a gente tem que tentar dividir o conhecimento, né? O que adianta ficar com ele para ti? Então, tem tanta coisa simples que as pessoas podem fazer para melhorar a sua saúde. De que forma eu posso passar isso, né? Antes de estar aqui na Gazeta, também eu estava no NH por muito tempo, estava na revista Expansão por um outro tempo. Então, no momento que tu acha um caminho para compartilhar o que tu sabe, tu começa a verificar que é muito melhor. Então, vale a pena tu estudar. Porque se tu fica estudando e guarda aquilo só para ti, é a mesma coisa que o livro que está dentro na prateleira enchendo de poeira. Exato. Não tem resultado, né? E eu vou te falar, eu sou movida a resultado. Se eu botar a mão numa coisa, eu quero ver o resultado. Esse fazer sem saber o que está acontecendo ali não é comigo. Eu quero saber o que eu fiz, o que resultou e o que vai sair depois dali. Aí a gente está dentro. É legal a gente falar sobre isso. E, assim, a Débora trouxe aqui um exemplo, né, Roberto, da caixinha. Eu posso abrir? Pode. Então, aqui, ó. Desde a embalagem dela, ó. Aqui tá escrito... Posso mostrar aqui nessa câmera? Aqui, ó. Abra com cuidado. Risco de paixão à primeira vista. Cuidado que ela fala, tanto com a comunidade, de compartilhar o conhecimento, tá até na embalagem da empresa dela. Olha só o que acontece, né? Feita em Campo Bom. Em Campo Bom, de Campo Bom pro mundo, né? Então, ó, compartilha amor por onde for, que é... Então, abre a caixinha aqui, já tem compartilha amor por onde for. E aqui dentro, ó, tem, então, a nossa essência em palavras. Então, tem todo um cuidado, gente. É muito, muito detalhe. Porque, olha só o que a Débora e o Roberto estão pensando, né? Até na embalagem que a gente entrega, esse cuidado tem que ser compartilhado. Ela ser hoje a colunista da Gazeta, né? Às vezes eu fico pensando assim, por que a Gazeta, né, tá só em Campo Bom? Por isso que a gente tem que ter esse podcast, para poder compartilhar, né, tudo que a gente tem aqui na nossa cidade. Que tu quer ainda compartilhar o teu conhecimento, a gente mostrar que o Roberto tá ali de mãos dadas, né, junto, seguindo, né, esse fluxo, porque... Não se vê mais isso hoje, né? As pessoas querem muito assim, tá, mas quanto que vai me custar essa caixa? Ah, quanto que vai custar a embalagem? Ah, será que vai dar lucro? Ah, mas eu vou ter que fazer uma caixinha dessa aqui, mas essa impressão... Dentro da caixinha tá impresso também. Não, eu quero uma coisa que dê para reaproveitar. Vocês pensar em cada detalhe, né? Hoje, para que a gente usa essas caixinhas? Todos os dias, o correio passa lá e leva a apoteca para todas as partes do Brasil. Nossa. Todas as partes do Brasil. Isso quando não vai dentro das malas para fora do Brasil. Olha, viu? Que legal saber disso. De todo o detalhezinho que vocês estão pensando ali em colocar, tem todo um cheirinho. Vocês também trabalham com florais, né? Porque eu sou cliente da apoteca, né? Me respeita. Sim, trabalhamos com florais. Eu também sou terapeuta floral. O primeiro curso que saiu no Brasil de florais eu também fui fazer. Não fui fazer sozinha, levei outras pessoas comigo também. Porque, de novo, vou dizer, uma andorinha não faz verão. Nós precisamos ter um grupo de pessoas em Campo Bom, tem muita gente capacitada. Muita gente capacitada. Até aconteceu esse ano uma coisa bem interessante. Eu fui atender uma senhora, uma moça até, posso dizer, né? Com 2 filhos, que veio de São Paulo para cá, porque o marido veio trabalhar aqui. E ela veio pedir ajuda para os filhos e conversando para cá e conversando para lá. Eu fui dando as alternativas que a gente tinha. Mas isso aqui, tudo eu vi em São Paulo. Eu digo, Campo Bom também tem. Nossa. Tu tinha que ver assim, a alegria dela e a segurança,
né, de estar fazendo isso. Até aconteceu uma situação muito engraçada, porque ela tem 2 filhos que estão na rede pública, e ela estava 3 semanas atrás, uma funcionária nossa e ela na fila para os seus filhos, e mãe em fila de escola conversa. Aí, conversa vai, conversa vem, o que tu faz, o que tu não faz? Aí a nossa funcionária disse, eu trabalho na apoteca. Tu trabalha na apoteca? Ai, nossa, né? O resumo da ópera. As duas ficaram conversando e essa nossa funcionária veio e disse, né, que ela fazia as medicações dela ali. Eu disse para nossa funcionária, e por que tu não falou que quem faz as formulações dela é tu? Ah, não, eu fiquei sem graça. Eu digo, não, mas eu não sou sozinha. Quem é a apoteca sem ter todo? Quem é a Débora sem ter todo o pessoal que trabalha lá? É ninguém. Então, a gente, no grupo, tem força. Sozinho, Ai, é muito legal de ver, assim, vocês realmente estarem, né, somando, tanto na vida dos colaboradores de vocês, né? Porque vocês realmente não se veem como aquela pirâmide, né? Que vocês estão lá em cima na hierarquia. A gente Inacessível. inacessíveis ou até no pedestal. Então, eu vejo hoje, né, conversando com vocês, a Apoteca, ela não tem uma empresa em formato de pirâmide, mas sim um círculo, né? Que todos precisam estar integrados para poder fazer, né, o que a Apoteca é hoje. O nosso bate-papo, ele vai chegando até o final. Quero ver se vocês querem deixar algum recado para os novos, né, que estão começando a empreender agora, baseado em toda a experiência que vocês já têm, né, do que vocês já vivenciaram aqui em Campo Bom. Se vocês querem deixar um recado, né, para os novos empreendedores e do que vocês já passaram, né, uma mensagem aí final para eles. Na verdade, o que eu ia dizer? Quando a gente bota o dinheiro como sendo o meu principal objetivo, eu não alcanço isso nunca, porque cada vez eu quero mais. Mas quando eu boto o bem comum como sendo o meu principal objetivo, automaticamente o dinheiro que tu precisa para fazer aquele bem comum, ele vem. Então, são detalhes que a gente precisa. Ah, mas tu vive no mundo capitalista. Sim, e eu preciso do dinheiro, mas ele não é o meu primeiro objetivo. Mas até hoje, ele nunca nos faltou nas piores situações pelas quais nós passamos, e foram muitas. Porque, como eu disse no início, o capital veio do Roberto. E nós dois, com as nossas 4 perninhas, fomos caminhando sem ajuda de ninguém. E muitas dificuldades aconteceram em tudo isso. Mas a nossa prioridade sempre foi o bem comum. Não importa o que tu vai fazer. Tu vai fazer uma roupa que pense que aquilo que tu vai fazer vai deixar a pessoa muito mais bonita, muito mais confortável, muito mais aquecida, muito mais elegante, né? E isso é o que a gente tem que estar pensando. O teu trabalho aqui, tu está fazendo para quê? Para que ele se difunda, para que mais pessoas possam melhorar as suas vidas, né? É isso que a gente tem que estar pensando. Qual é o foco? Qual é o meu propósito? E nunca ficar pensando que eu preciso trabalhar para a conta bancária crescer. Só crescer. Ela vai crescer. Se o teu propósito for o bem comum. Ai, muito lindo. O lance é que tu tem que ter resiliência, né? Sem trabalho, nada acontece. Tu tem que estar sempre na crista da onda, não pode parar. Não tem comida de graça. A vida não é bela. Tu vai enfrentar muitos problemas, né? O nosso país, infelizmente, está passando um momento muito ruim, quase que sem luz no fundo do túnel. Então, para tu empreender hoje é quase que meio inseguro, né? Porque tu começa uma vida de empreendimento, tu vai botar o teu capital e tu não sabe se vai dar resultado. Só que tu tem que ter a coragem de fazer a coisa e arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Nada cai do céu. É o famoso suor, né? Não tem. Hoje ainda vi, até mandei para nossa netinha, né? O seu Clóvis Tramontina, ele deu uma entrevista, então ele estava falando para o rapaz lá. Quando você é adolescente, então vai ganhar do vô, do pai, da avó, da mãe lá, R$10. Então você tem que guardar 2 e gastar 8. Eu digo isso sempre para a nossa neta mais velha. Você vê que esse negócio aí, né? Mas é o segredo da coisa.
Se tu não fizer uma represa, se tu gastar tudo que tu ganha, ou mais que tu ganha, tu não vai conseguir fazer nada. Porque rico não é quem ganha muito, é quem Não. gasta menos do que ganha. Até com pouco, o cara com uma carroça de pipoca, ele tem mais lucro que o cara que tem uma empresa que fatura milhões. Se o cara fatura 1 milhão, gasta 2. Prejuízo. O cara tem uma carroça de pipoca, gasta 1.000 e ganha 500. Ele tem 500, o cara não tem, está devendo 1. Então, assim, o cara tem que saber fazer matemática, tem que saber que tem que trabalhar, tem que se adequar, tem que correr atrás do conhecimento. Que nem nós hoje a gente trabalha com nanotecnologia, né? Então vem matérias-primas com nanotecnologia, coisa que tu comprava 1 quilo antigamente, hoje tu compra 100 gramas, 10 gramas. Então é uma coisa que se tu vai falar 20 anos atrás, nanotecnologia em medicamento, tá louco, né? Isso não existe. Existe. E o efeito é imensamente maior, né? E a gente tem na nossa cidade. Então aí, ó, sigam a Apoteca. Então, eles estão, sim, muito atualizados, né? À frente do mercado aí. E entregando, então, um medicamento de qualidade, né? Que realmente vai estar aí superando, né? Inclusive, o que o homem muitas vezes desacreditava não ter cura. Então, foi muito bom esse bate-papo com vocês. Gostei demais de conhecer um pouco mais. E aí, curiosamente, né, despertando aí umas perguntas com vocês. E se você também gostou do episódio do AGCast, é empresário e quer investir, eu te convido, então, para entrar em contato com a Gazeta e poder conhecer mais histórias aí dos empreendedores de Campo Bom para o mundo. Muito obrigada para vocês também. Okay, obrigado. Disponha e um abraço a todos os leitores e ouvintes agora, né? Se antes eram só leitores, agora também são ouvintes da Gazeta. Telespectadores. Telespectadores, exatamente. Obrigadão, pessoal. Beijão. AGCast, conectando histórias locais com o mundo.